Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Que bela manhã de domingo, né? Último domingo do ano. Ao estarmos aqui na casa do nosso Deus e podermos meditarmos, né, na Tua Palavra. Para isso, eu convido os amados irmãos a abrirem o Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Eu vou ler do 7 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, pela oportunidade de lermos, ó Pai, a Tua santa e perfeita palavra. E nesse momento nós queremos te pedir iluminação, ó Pai, do Teu Santo Espírito. Nós pedimos a sabedoria, ó Pai, que vem do alto, para que nós possamos, de fato, compreender o que o Senhor tem a nos falar, ó Pai, nesta manhã. E mais que isso, ó Pai, que nós possamos viver a Tua palavra todos os nossos dias. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei quem de nós aqui, quem de vocês, tem o costume de passar, né, nas livrarias e olhar ali, né, naquela estante, logo na entrada, muitas vezes, né, os livros mais vendidos, né? Ou pelo menos eles dizem que são, para que a gente possa comprá-los, né, seguir ali o efeito manada. E dentre esses livros, hoje é muito fácil nós enxergarmos ali, né, livros como O Poder do Hábito, Hábitos Atômicos, né, Os Hábitos dos Segredos dos Gênios, os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes. O que mais tem hoje são livros sobre hábitos, né? Eu não sei se os irmãos perceberam, mas parece ser uma febre as pessoas hoje em tentarem moldar os seus hábitos ou, pelo menos, tentar melhorá-los, né? E nós, irmãos, eu fico perguntando se, diante de tanta exposição que nós temos, né, de procurar hábitos melhores, se um hábito, ele faz parte do nosso dia a dia, que seria o hábito da oração. Será que nós temos, de fato, né, o hábito de orar? Porque nós aprendemos desde cedo, né, nos nossos lares, aqueles que nasceram no lar evangélico como eu, a gente aprende a ensinar desde criancinha, até antes de saber falar, né, ali com o Bernardo, com o Isabel, eles já são ensinados a orar. Nós estamos ensinados desde o berço a orar. Aqueles que não nasceram num lar evangélico, mas que chegam à família da fé, são também ensinados a orar, né? Nós oramos aqui na abertura do culto, ao final do culto, durante o culto. Então, os irmãos são expostos, né, a todo momento à oração. Então, é um hábito que deveria ser adquirido de forma até fácil, né? Mas o que a gente vê é que não é tão fácil assim. Em toda a Escritura, nós vemos muitas vezes o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos irmãos em Tessalônica, né, que eles deveriam orar sem cessar. Isso está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no 5:17. 1 Pedro 4:7 diz o seguinte: a fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, para poderem orar. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, verso 2, diz: continuem a orar, vigiando em oração e em ação de graças. Ao Romanos, no capítulo 12, verso 12, ele diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então a gente sabe, nós conhecemos, nós já entendemos que a oração ela deve fazer parte do nosso dia a dia. Ela deve ser o nosso estilo de vida, deveria ser um hábito primordial. E eu trago essa reflexão
nesse dia de hoje, porque eu sei que muitos têm os costumes de fazerem aquelas listas, né, para o ano que vem. Alguns aqui já começaram a fazer as suas metas para o ano de 2025, né? E eu me pergunto se no topo dessas metas, se a meta dele principal, aquela que você bota em caixa alta, em negrito, em vermelho, sublinha com amarelo, ou o que quer que seja praticar mais os exercícios espirituais. Dentre eles a oração, dentre eles a leitura e a meditação da palavra, dentre eles a comunhão aqui com os irmãos. Se esse é de fato a nossa primeira meta. Se lá, além de dizer que nós vamos talvez comer melhor, fazer mais exercícios físicos para melhorar a nossa saúde, se dentre eles lá está que nós vamos orar mais, que nós vamos deixar de gastar tanto tempo na frente da TV e a partir de agora poder orar mais, ler mais a palavra do Senhor. Irmãos, manter hábitos não é fácil, eu sei disso. Quantos hábitos eu entendi que eram bons, né, ao longo aí dos meus 30 e poucos anos, pouquinhos anos, e a gente começa a praticá-los e com o tempo a gente abandona. Parece que até às vezes com uma certa motivação, com um certo interesse em alcançar algum objetivo, você até acaba conseguindo, né, iniciar esse hábito, né? Seja comer melhor para que você perca ali o seu certo peso, seja fazer ali uma academia 2 ou 3 vezes por semana para ter mais fôlego, ter mais disposição. Mas parece que mais difícil ainda do que começar esses hábitos é permanecer neles. Mas, irmãos, orar não deveria ser um hábito difícil de ficar neles, né? Nós temos motivos por demais para orar, né? Nós temos o que pedir, nós temos o que agradecer, nós temos muitos e muitos tópicos, né, para colocarmos em oração. O que nos falta, de fato, talvez, seja sairmos dessa inércia, né, sairmos dessa preguiça espiritual e realmente dobrarmos nossos joelhos diante do Senhor e fazermos isso no nosso dia a dia. Se você talvez tem a dificuldade de começar isso sozinho, né? Se você é daquelas pessoas que dizem, eu não vou para a academia, porque eu preciso que alguém vá comigo, né? Eu preciso de algum incentivo. Não tem problema, nós temos reuniões de oração aqui nas terças-feiras. Nós temos reuniões dos homens, das mulheres, né, no último domingo de cada mês. Já é uma oportunidade de você iniciar a orar com alguém. Se você tem dificuldade de orar no seu dia a dia, me ligue, eu ligo para algum irmão e peça para ele orar com você, por você. Não tem problema, irmão. Nós temos que, de fato, começar a orar. Isso deve ser uma prática de nossas vidas. Esse deve ser o maior hábito que nós devemos adquirir. Nós devemos fazer isso, porque a palavra de Deus, ela nos ensina isso. O Senhor Jesus, aqui no Sermão do Monte, o Senhor Jesus ensinando de diversas doutrinas aqui preciosas do Evangelho, nós vemos aqui no início do verso 7, ele diz, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Presta atenção que esses versos, ou que esses verbos, né, o pedir, o bater, o buscar e o bater, eles estão nos dando uma ordem. Não é para que a gente, se tiver vontade de pedir, não é se a gente tiver com vontade de buscar, não é se a gente tiver com vontade de bater. Nós temos que pedir, irmãos. Nós temos que bater. Nós temos que buscar. Nós temos que orar ao Senhor. Nós devemos fazer isso em toda a prática dos nossos dias. Essa deve ser a nossa meta lá de 2025. Colocar em nosso dia a dia o hábito de orar. Reparem também que esses verbos, né, eles vêm trazendo aqui um grau de intensidade, né? Eu vejo aqui pedir, né? Tá só apenas no iniciozinho ali, né? Quem está pedindo, está entendendo, né, que está pedindo alguém que pode lhe dar, porque nós não vamos pedir aqueles que não podem nos dar. E está deixando aqui também claro que nós somos humildes e temos a consciência de que nós necessitamos. Esse é o primeiro passo de uma oração. Então, pedir ele também pressupõe essa confiança que nós temos em Deus. Veja que buscar, ele já nos dá aqui talvez uma ação de sair do nosso lugar, né? Já sai aqui também, não é só pedir, ficar ali, né, calado, né, falando, né? Já traz aqui uma ação, um movimento, buscar, né? Isso já traz mais um pedir e agir. Veja que essa implicação, esse buscar, ele também implica numa petição sincera. Mas que isso sozinho também não é o suficiente. Nós temos que bater. Esse bater, irmãos, tem mais ou menos ali um sentido de insistir.
Então é permanecer em oração mesmo. Não é quando nós começamos a orar porque nós temos talvez um problema de saúde, ou nós estamos com um problema financeiro, ou quando nós temos qualquer tipo de problema em nossas vidas, né? E parece que até é mais fácil orar nesses momentos. Parece que nesses momentos é que nós nos lembramos que há um Deus no céu que pode resolver toda e qualquer situação, e aí nós oramos. Só que aí o difícil parece permanecer em oração depois que esses problemas são resolvidos. Veja como muitas vezes, né, as igrejas enchem nas suas reuniões de oração quando o mundo vai mal. Quando as coisas lá fora vão mal, quando a taxa de desemprego está alta, quando nós temos problemas, né, com guerras ou conflitos, né, parece que as pessoas elas lembram que há um Deus no céu e se colocam em oração. Mas quando parece aquela paz momentânea, né, aquela paz que o mundo, né, aparenta, né, aquela paz falsa, rapidamente parece que as igrejas se esvaziam. As pessoas não permanecem em oração quando as coisas parecem ir bem. E esse não deve ser a vida do crente. A vida do crente deve ser pedir, buscar e bater. Ou seja, permanecer em oração em todo e em qualquer tempo, seja na tribulação ou seja na bonança. Essa deve ser a nosso objetivo, esse deve ser o que nós precisamos fazer. Se ainda assim, né, alguns estudiosos vão dizer que para colocarmos alguns hábitos e práticas, nós temos que ter alguma recompensa, né? Então, que maior recompensa nós esperamos, senão aquela que o Senhor Jesus ele nos dá? Veja que no verso 8 ele diz justamente que para todo aquele que pede, vai receber. Todo aquele que busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Irmãos, veja que o Senhor Jesus ele está dizendo que aqueles que buscarem a oração, eles irão receber. Muitas vezes nós deixamos de receber porque temos buscado errado. Ou porque nós buscamos por coisas que não precisamos. Porque veja, né, nós temos um Pai que está no céu. Quando nós oramos, né, muitos começam, né, como a oração dirigindo Deus, nosso Pai, Pai Celeste, né? Todos começam, muitos na verdade, começam sua oração assim, porque entendendo que se nós temos um Pai que está no céu, aquele que possui todas as coisas nas suas mãos, Ele pode nos dar. E nós entendemos que essa figura de pai, né, ela é aquele que quer o melhor para o seu filho, né? Quando nós nos entendemos como filho e Deus como nosso pai, nós sabemos e reconhecemos que Ele quer o melhor para nós. E é isso que o Senhor Jesus fala justamente no verso 10, a partir do verso 9, na verdade, né? Ora, quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então veja que se precisa, né, de alguma coisa, porque não deveria precisar, né? O hábito de orar é um exercício espiritual, o qual, né, nós estamos passando aqui nesse mundo por um processo de santificação. Então, se nós queremos, né, melhorar nossos músculos, né, nossa carne, né, nós vamos para a academia e ali puxamos, né, sei lá, o supino ou outros exercícios que eu não sei. Então, se você quer santificar-se, você busca a santificação através da leitura da palavra, você busca a santificação através da oração, porque esses exercícios vão preparar você para encontrar com Deus. Esses exercícios vão lhe dar vigor. Esses exercícios são necessários porque sem a santificação ninguém poderá ver o Senhor. Isso é o que diz o autor aos Hebreus. Então nós, só por esse fato, sabermos que precisamos orar, que é um exercício para o porvir, nós já deveríamos fazer. Mas melhor ainda que nosso Deus é gracioso e Ele nos dá. Nós temos a oportunidade de pedir a Ele, a quem tem todas as coisas, quem pode nos dar tudo, e Ele melhor do que nós nos conhece. Ele de fato nos dá aquilo que nós precisamos. Então, se o pai, né, um pai terreno, um pai que quer o melhor para o seu filho, que somos maus, somos pecadores, né, inclinados à maldade, nós queremos o melhor para os nossos filhos, né? Imagina o nosso Pai Celeste, aquele que é 100% bom, aquele que não há um resquício de maldade. Então, Ele quer o melhor para nós, irmãos. Percebam que é Ele que pode nos dar, de fato, as coisas que nós precisamos, e as coisas duradouras, as coisas da eternidade, os tesouros no céu. Nós nos enganamos muitas vezes com as coisas desse mundo, né? As coisas que tem nesse mundo nos trazem talvez ali uma alegria que vai passar, ali um prazer, né, momentâneo, e nós não percebemos, né? Muitas vezes somos enganados. Esse não é o nosso Deus, irmão. O nosso Deus, Ele nos fato nos dá. Veja que Ele usa aqui essa figura, né? Quem de nós, né,
pedindo pão, né, o pai lhe daria uma pedra. Isso de fato, né, talvez no dia de hoje, aqueles pães bonitinhos, os irmãos não tragam à memória essa figura aqui, mas naquela época do Senhor Jesus, os pães não eram tão bonitos como hoje, né? Eram aqueles pedregulhozão mesmo, que de longe, talvez no cesto da cabeça de alguém, você pudesse se confundir de fato com uma pedra, né? Também quando um que lhe pede peixe, você lhe daria cobra, né? Também tinha um peixinho chato ali naquela região, parecia, né, com peixe, mas é uma coisa que você não devia nem comer. Então, não é de fato aqui, não é simplesmente coisas aqui jogadas, né? Tinha um propósito aqui e os leitores estavam entendendo. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que quem pode nos dar de fato a salvação, quem pode nos dar de fato tesouros no céu, é apenas o nosso Pai Celestial. As coisas que nós encontramos nesse mundo podem parecer pão, mas são pedras. Podem parecer peixes, mas são cobras. Então prestem atenção onde vocês têm buscado o que vocês precisam. E nós só alcançamos essas bênçãos do Senhor Jesus se nós pedimos em oração. Se os irmãos puderem avançar comigo lá para Lucas 11. Nós vamos ler o verso 13, Lucas 11, apenas o verso 13. Porque se você ainda não se convenceu que 2025 deve ser um hábito de oração em sua vida, se ainda você acha que é pouco, você pedir, bater e buscar na porta do Senhor Jesus, se você acha que o Senhor Jesus ainda não tem lhe dado o suficiente, talvez agora você entenda porque você deve orar. Talvez agora você passe a orar, porque o Senhor Jesus ele diz assim, no verso 13 do capítulo 11 de Lucas: ora, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Irmãos, para nós alcançarmos, para nós recebermos da parte do Senhor Jesus, da parte do nosso Deus, o Espírito Santo, nós temos que pedir em oração. Então, se você ainda não se convenceu que você precisa orar, você precisa entender que nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é inquestionavelmente o maior dom que Deus outorga aos homens. Não há presente maior que nós podemos receber do Senhor Jesus, do nosso Deus, senão o Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos e devemos orar. É por isso que nós devemos colocar como hábito em nossas vidas a oração. Se você está orando uma hora, ore duas. Se você não começou a orar, comece. Se você já acha que ora muito, mentira, você ora pouco, continue a orar. Nós precisamos suplicar ao Senhor Jesus tudo o que nós necessitamos em oração. E Ele nos dará, irmãos, o Espírito Santo. Irmãos, se nós temos o Espírito Santo, nós temos vida, luz, esperança e o céu. Se nós temos esse presente da parte do Senhor Jesus, nós possuímos o ilimitado amor de Deus, o Pai, o sangue da expiação do Filho de Deus e a plena comunhão com todas as pessoas da bendita Trindade. Irmãos, se nós possuímos o Espírito Santo, que nós só conseguimos através de oração, só conseguimos através da graça e misericórdia do Senhor Jesus, nós temos graça e paz nesse mundo, e glória e honra no porvir. Irmãos, apesar de muitos aqui já terem certamente uma vida de oração, outros ainda capengando, outros precisando iniciar, nunca é demais orar. Nunca vai ser demais. Se você orar 24 horas no seu dia, você ainda está orando pouco. Porque tudo o qual você necessita, você pode pedir a Deus em oração. E Ele é quem pode nos dar, de fato, as melhores coisas. Esqueçam todos os bens desse mundo, esqueça todo o ouro desse mundo, esqueça todas as riquezas. Invista o seu tempo em oração. Invista a sua vida nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós te suplicamos, Senhor, porque sabemos que nós somos falhos. Sabemos que, apesar de compreendermos as necessidades da oração, compreendermos que é urgente, ó Pai, orarmos, nós temos negligenciado, Senhor, esse hábito em nossas vidas. Por muitas vezes nós temos priorizado, Senhor, assistir TV, fazer coisas desse mundo, ó Pai, desperdiçado o nosso tempo nas redes sociais,
Ó Pai, mas nós entendemos e nós clamamos ao Teu Espírito Santo que venha sobre nós, para que nós possamos abandonar, ó Pai, esses hábitos que não nos levarão a lugar nenhum, e vivemos sim, ó Pai, a partir de hoje, uma vida de oração. Ajuda-nos, ó Pai, a orar como convém, ajuda-nos, ó Pai, a viver uma vida, ó Pai, conforme a Tua palavra. Ó Pai, que Teu Espírito Santo, ó Pai, seja derramado em nossas vidas. Assim nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém.